Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Núbia, boa noite, Luzanira. Luzanira por aqui, que alegria, né? Não é todo dia que a gente tem esse privilégio. A Núbia é sempre guerreira, tá aí com a gente todo dia e às vezes a gente recebe essa visita ilustre. Você está bem, doutora? Tô bem, doutor, graças a Deus, pro. Nossa, é tão Bom, difícil, mas aí eu tô vendo, tá? Eu fico maratonando no fim de sim, sim, semana. eu imagino. Eu imagino. Todo mundo precisa ficar encaixando os horários, né? No caso de vocês, talvez seja ainda um pouco melhor, porque vocês estudam de manhã, né? Então, dá para fazer essa adaptação. Para os outros, é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai levando conforme a possibilidade. E no fim de semana, forçando a barra, dá para arrastar 4 aulas, um sacrifício, né? Semana a gente fica lá maratonando. Nessa altura do campeonato, eu sei que vocês já enjoaram de ouvir minha voz, ver minha telinha aí, mas não tem jeito, né? É um Olha, sacrifício mas para a gente melhorar um pouquinho no direito constitucional. eu posso te dizer que assim, eu tô muito feliz, porque os professores chegam na sala e começam a fazer perguntas e eu já respondo. Ô, louco, que sensacional, que notícia Maravilhoso. no gravado. Esse é um trecho que a gente vai fazer o recorte para depois divulgar os próximos cursos. Então tá bom. Garota propaganda, doutora Luzanira. Boa noite também, Núbia. Núbia que ontem chegou o estágio, viu, Luzanira? Que ontem só tínhamos uma aluna na sala, e essa aluna era a Núbia. Eu Geralmente ficava penso, eu penso que ela merece um prêmio, afinal. eu acho, faz Né, sentido, Núbia? faz sentido. Eu Ontem, aceito, sim. geralmente fica a Núbia e o Fábio, né? Que são alunos da manhã também. Mas ontem só a Núbia mesmo suportou-me e a gente começou em controle de constitucionalidade. Eu estava conversando até com a Josi hoje, falando sobre essa estruturação, né, em 3 blocos que foram as nossas aulas, da aula 1 à aula 6, teoria da Constituição. E daí a gente começou a organização do Estado e dos Poderes, que é uma saga, né? São 20 aulas. Então a gente foi da aula 7 até a aula 26, um pedaço enorme. Não é à toa que geralmente isso aí fica em 2 semestres ou em um semestre, mas com 2 encontros do professor por semana com a turma. E agora a gente encontra esse momento bom só para degustar, que é o controle de constitucionalidade, as ações constitucionais. Nem todo mundo gosta, né? Mas eu acho que, na verdade, se a gente for parar para analisar, o controle de constitucionalidade talvez seja a parte mais fácil, que tem assim uma cisma com o controle de constitucionalidade, mas depois que a gente pega a lógica da coisa, aí vai andando, vai caminhando. E a gente Não, segue hoje para a nossa segunda aula. Ontem, Luzanira, a gente aprendeu, reviu, né, bem da verdade, aqueles elementos mais básicos referentes ao controle de constitucionalidade, aquelas noções preliminares, desde o princípio de supremacia da Constituição, desde a compatibilidade vertical que precisa ser observada, a possibilidade de modulação dos efeitos, e aí a gente viu sobre as espécies de inconstitucionalidade. O vício de ordem formal, o vício de ordem material, vício por decoro parlamentar. A aula girou em torno desses temas. E hoje o que a gente vai desbravar são os momentos para fazer controle de constitucionalidade. Que momento que se faz controle de constitucionalidade? E aí, quando a gente, deixa eu ajustar aqui, quando a gente olha esse quadro que está no material de vocês, e que é um quadro bastante ilustrativo de fato e bastante didático, a gente percebe que esse controle de constitucionalidade ele pode ocorrer tanto previamente quanto posteriormente. Previamente e posteriormente a quê? Quando nós, obviamente, falando de controle de constitucionalidade, nós estamos fazendo controle sobre o quê? Sobre leis. E essas leis, às vezes, elas estão em fase de preparo, de maturação para se tornar lei, ou seja, é um projeto de lei, ou, às vezes, ela já é uma lei de fato, ela já tem vigência, ela já está em curso. Se nós estamos diante de uma situação em que se trata de um projeto de lei que está sendo apurado, que está sendo averiguado pelo Poder Legislativo, né, em especial,
Então, isso aí é um controle prévio, um controle preventivo da lei. Então, lei, antes de eu te soltar na praça, antes de eu dizer para todo mundo que você é vigente, antes de eu te promulgar, deixa cá eu ver se você é compatível, se você é alinhada com a Constituição. Porque se você não for, é melhor não te soltar lá, porque vai trazer problemas para o povo, para a coletividade. Então, eu vou te conter aqui e vou te declarar inconstitucional aqui. Então, há esse controle prévio, antes que a lei seja lei, então, enquanto ela ainda é um projeto, e há o controle posterior. A gente olhando aqui no quadro, a gente percebe que esse controle prévio ele pode ser feito tanto pelo legislativo, quanto pelo executivo, quanto pelo judiciário. Porém, ele é um controle essencialmente feito pelo poder legislativo, controle prévio. Se nós observamos aqui o controle posterior, também chamado de controle repressivo, nós percebemos que também há variáveis para ser feito esse controle posterior, mas ele essencialmente é feito pelo Poder Judiciário, seja pelo controle difuso, seja pelo controle concentrado. Então, só para a gente guardar essa ideia básica, o controle de constitucionalidade ele pode ser feito tanto previamente, enquanto a lei ainda não é lei, enquanto a lei é um projeto, e nessa fase esse controle é feito essencialmente pelo Poder Legislativo. Como a gente vai ver na sequência, temos exceções, mas o controle prévio é feito essencialmente pelo Poder Legislativo. Ao passo que o controle posterior, embora também tenha exceções, ele é feito essencialmente pelo Poder Judiciário. Então, vamos começar com o controle prévio. Controle prévio exercido pelo Poder Legislativo. Quem faz esse controle? É a Comissão de Constituição e Justiça. Como nós vimos ao estudar a organização do Estado e dos poderes, normalmente quando estudamos ali o poder legislativo, nós nos demos conta que há feitura ali de comissões para estudo de determinadas matérias. E essas comissões, elas tanto podem ser comissões permanentes, quanto podem ser comissões temporárias. Dentre as comissões permanentes, ou seja, o grupo de estudo que sempre lá está, a Comissão de Constituição e Justiça é um desses exemplos. O que fará a Comissão de Constituição e Justiça? É um grupo menor, obviamente, ante o parlamento, que vai receber esse projeto de lei e vai analisar se ele é constitucional ou se ele é inconstitucional. Se esse grupo de parlamentares, se essa comissão chegar à conclusão que o projeto de lei é inconstitucional, o projeto será arquivado. E aí você pode se perguntar, mas poxa vida, então um grupo menor decidiu se esse projeto de lei vai avante ou não vai? É isso mesmo, são eles que vão decidir. Porém, essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, ela se sujeita a recurso. Então, se você se viu incomodado com a decisão desse sentido, pode ser interposto recurso a fim de que o parlamento como um todo se manifeste. Mas seja como for, é feito um estudo prévio, uma declaração prévia pela Comissão de Constituição e Justiça, seja para chegar à conclusão de que aquele projeto de lei é constitucional e está tudo bem e deixa seguir, seja para chegar à conclusão que esse projeto de lei é inconstitucional e aí ele deve ser arquivado. E o arquivo dele se sujeita a eventual interposição de recurso. Outra possibilidade de controle prévio, já que é um controle aí na sequência da feitura de uma lei, é o controle exercido pelo Poder Executivo. Quando nós estudamos lá a organização dos Estados-Poderes, especialmente Poder Legislativo, especialmente processo legislativo, nós percebemos que há a feitura de uma lei, ela se dá em fases. Então, há a fase de iniciativa, há a fase constitutiva e a fase complementar. Na fase constitutiva, há deliberação dos parlamentares para ver se vão aprovar ou se não vão aprovar aquela lei. Depois desse momento em que os parlamentares deliberaram a respeito,
eles vão encaminhar essa lei já aprovada para o Poder Executivo. E caberá ao Poder Executivo tanto sancionar essa lei, dizer, ok, também concordo com o que vocês fizeram, sanciono a lei, ou vetar a lei. E ao vetar a lei, há possibilidade do Executivo fazer controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o veto do presidente da República, ele tanto pode ser um veto político, quanto ele pode ser um veto jurídico. Se for um veto político, é o presidente dizendo: olha, a lei é boa, a lei é até constitucional, mas eu não vejo nesse momento conveniência política para que essa lei vá adiante. Então, esse é um veto político do presidente. Por outro lado, o presidente pode constatar que a lei, a bem da verdade, o problema dela não é conveniência política, o problema dela é que ela não se alinha com a Constituição. E não se alinhando com a Constituição, ela é inconstitucional. E aí o presidente veta essa lei e faz o chamado veto jurídico. Então, nós temos o veto jurídico, onde o presidente pode declarar a inconstitucionalidade dessa lei, e nós temos o veto político, que é uma contrariedade com base no interesse público, na conveniência política, e cabe ao presidente, à presidência da República, fazer essa análise para saber se a lei vai adiante ou não vai adiante. Um ponto interessante que merece aqui a nossa apreciação é que o veto do presidente da República não é a palavra final. Porque mesmo o veto do presidente da República a respeito de determinada lei, esse veto pode ser superado por maioria absoluta do Congresso Nacional. Então, o presidente vetou, é verdade, seja por veto jurídico, seja por veto político, mas isso pode voltar em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e se por maioria absoluta eles chegarem à conclusão que o veto deve ser derrubado, aquela lei então aprovada vai preponderar. Mas, claro, sempre se observando os termos do artigo 66, parágrafo 4º, uma votação por maioria absoluta para que esse veto presidencial seja superado. E aí, a hipótese mais excepcional de controle prévio. A gente viu, o controle prévio, ele é essencialmente feito pelo Poder Legislativo, que se dá por intermédio da Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Depois disso, passa pela deliberação dos parlamentares e, uma vez aprovada a lei, chega ao presidente da República, que pode sancionar ou vetar. E o veto do presidente da República pode ser um veto político ou um veto jurídico, sujeito à superação do Congresso. Agora, é possível que o Poder Judiciário faça controle prévio de projeto de lei? Ou seja, ainda nem é lei ainda, nem chegou ao ponto de se tornar lei. Isso ainda está ali sendo amadurecido no Poder Legislativo. Pode o Judiciário adentrar essa seara? Isso não refletiria alguma espécie de violação à separação de poderes? Em regra, não pode o Judiciário se meter nessa circunstância, porque aquele ambiente ele é essencialmente político. Ele ainda não é um ambiente sujeito à prestação jurisdicional. Porém, excepcionalmente, há uma hipótese que abre margem à intervenção do Poder Judiciário. E que hipótese é essa? Caso um dos parlamentares envolvidos com essa votação perceba que o processo legislativo necessário à feitura daquela lei não está sendo observado, o processo, o procedimento, o caminhar, o passo a passo para a feitura daquela lei, conforme os termos da Constituição, conforme os termos da lei, conforme os termos regimentais, enfim, ali atrelados à Constituição e às leis, os termos regimentais no caso. Caso o parlamentar chegue a essa conclusão, ele pode, mediante impetração de mandado de segurança, procurar o STF para o STF se meter nessa situação. Então, veja, o STF vem ao Poder Legislativo
não para analisar o mérito da decisão legislativa de algo que ainda nem é lei. O Poder Judiciário vem para garantir que a Constituição está sendo observada no que toca ao seu processo legislativo. Então, estamos aqui preparando uma lei. Essa matéria precisa de votação por maioria absoluta, porque a Constituição determina que deve ser formalizada mediante lei complementar. E estão caminhando para uma aprovação absurda por maioria simples. Um exemplo aleatório. Isso é uma perturbação, é uma violação do processo legislativo? Sim. E quem está sendo prejudicado, quem está tendo violado um direito líquido e certo pela violação desse processo legislativo? O parlamentar. Então, pode esse parlamentar procurar o Supremo Tribunal Federal, mediante impetração de mandado de segurança, para que a ordem seja restabelecida. E tanto isso é um direito exclusivo do parlamentar, que se eventualmente esse processo demorar e o parlamentar, no curso desse mandado de segurança, perder o mandado de segurança será julgado prejudicado. Porque a única pessoa que pode impetrar essa espécie de mandado de segurança é o parlamentar, é quem está investido da condição de parlamentar. Então, se você perdeu a sua condição de parlamentar nessa janela de um ciclo eleitoral para outro, automaticamente o mandado de segurança que você impetrou, ele fica prejudicado, porque é determinante que um parlamentar tenha impetrado esse mandado de segurança. E como eu mencionei, nessa análise do Supremo Tribunal Federal, essa é uma análise que se detém sobre a legalidade, que se detém sobre a forma, e não se envolve, não deve se envolver em questões de ordem essencialmente política, questões de ordem interna corporis, como os próprios regimentos das casas legislativas. Um detalhe muito importante, e aqui está o pulo do gato, é que a intervenção do Supremo Tribunal Federal, quando da feitura de lei, é distinta da intervenção do Supremo Tribunal Federal quando da feitura de projeto de emenda à Constituição. Então, se o que está sendo discutido lá no Legislativo é uma lei, estamos aqui para preparar uma lei, seja ordinária, seja complementar, pouco importa. Nós estamos aqui para preparar uma lei. O processo legislativo não está sendo observado, por qualquer razão que seja. Eu, parlamentar, posso procurar o Supremo Tribunal Federal, mediante impetração de mandado de segurança, para que o meu direito líquido e certo à observância de um processo legislativo adequado, ele seja observado, mas apenas no que se refere à formalidade, à legalidade. Porém, se o que se estiver discutindo ali pelo Legislativo for proposta de emenda à Constituição, então o Supremo Tribunal Federal pode vir intervir, mediante impetração de mandado de segurança parlamentar, tanto no que se refere à forma, quanto no que se refere à matéria. Por quê? Porque o STF sai em defesa das cláusulas pétreas, que é a matéria que deve ser preservada quando da feitura de uma emenda à Constituição. Então, guarde essa distinção. Na maioria dos casos, se está fazendo ali lei, se está fazendo lei ordinária, lei complementar. Então, essa intervenção do STF, mediante impetração de mandado de segurança, vai se imiscuir apenas no que se refere à forma, à observância da legalidade, do processo legislativo. Mas quando se trata de proposta de emenda à Constituição, quando se trata de PEC, aí essa intervenção do Supremo Tribunal Federal pode ser não apenas formal, mas também material, em defesa das cláusulas pétreas descritas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição, certo? Então, esse é o controle prévio de constitucionalidade, que é essencialmente feito pelo Poder Legislativo, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, pelo presidente, que pode vetar, mediante veto jurídico, e, excepcionalmente, pelo Poder Judiciário, quando da impetração de mandado de segurança por um parlamentar. Agora, além do controle prévio, nós também temos a possibilidade de controle
posterior, de controle repressivo. E essa fase significa que a lei já foi promulgada, a lei já está em vigência, a lei já está em curso, ela está sendo aplicada. Mesmo nessa fase, ela continua sob vigilância para verificar se ela está alinhada com a Constituição. Pode ser até que quando essa lei veio a lume, ela era constitucional, mas com o passar do tempo, ela se tornou inconstitucional. E aí vai ser o caso de se procurar as vias adequadas para que ela seja declarada inconstitucional, seja declarada nula e saia da ordem jurídica. Então, não quer dizer necessariamente que uma lei que é hoje inconstitucional, ela nasceu inconstitucional. Ela pode ter nascido constitucional e, com o tempo, ter se tornado inconstitucional. E também, em razão disso, cabe aí o controle posterior, tá? O controle posterior, que, diferente do controle prévio, que é essencialmente feito pelo legislativo, o controle posterior é essencialmente feito pelo Poder Judiciário, embora tenha exceções, como nós vamos ver aqui na sequência. Vale dizer que o controle feito pelo Judiciário, o controle jurisdicional, ele é misto. Ele tanto pode ser feito por via difusa, nós vamos entender e relembrar adiante o que isso significa, quanto ele pode ser feito por via concentrada. Só para dar um spoiler, para antecipar, por via difusa, porque eu vejo no semblante de doutora Luzanira que ela quer relembrar já. Então, só para rapidamente dizer, o difuso, que é o amplo, como se diz, mulheres têm atenção difusa, porque a mulher tem condição de pensar em 500 coisas ao mesmo tempo. Nós outros homens, Fábio e eu, limitados, né, pouco evoluídos, temos a atenção concentrada. Então, é uma coisa de cada vez, senão não dá certo. Então, trazendo isso aqui para a nossa realidade do controle de constitucionalidade, se o controle é difuso, todos os juízes, todos os tribunais podem operar esse controle difuso, dentro das regras do controle difuso, que veremos mais adiante. Se o controle é concentrado, ele se concentra em um tribunal. Que tribunal é esse? Supremo Tribunal Federal, que tem por norma parâmetro a Constituição Federal, ou os tribunais de justiça estaduais, que tem por norma parâmetro as constituições das respectivas constituições estaduais. Mas só para a gente ter uma noção rápida. Agora, qual é essa possibilidade de controle posterior exercido pelo legislativo? Porque nós estamos habituados ao controle posterior exercido pelo judiciário, mas há exceções previstas na Constituição e assim consideradas pelos constitucionalistas, que são hipóteses de controle posterior efetuados mesmo pelo poder legislativo. Lá no artigo 49, inciso 5º da Constituição, diz que quando o poder executivo se excede no seu poder regulamentar ou quando ele se excede na feitura de uma lei delegada, aquilo que ele criou legislativamente pode ser sustado pelo poder legislativo. Então, só para deixar mais claro ainda para você, você sabe que existem fontes normativas primárias e fontes normativas secundárias. A fonte normativa primária é a lei, ela inova na ordem jurídica, ela é abstrata, ela é genérica, ela traz coisas novas para a ordem jurídica. Os decretos, os regulamentos, por sua vez, são fontes normativas secundárias, porque elas não vêm para inovar, elas vêm para detalhar, para esclarecer aquilo que já existe a partir de lei. Então, a lei é uma norma, é uma fonte normativa primária e o regulamento, o decreto, em regra, pelo menos, é uma fonte normativa secundária. Dentro desses decretos, nesse espaço para decretar, nesse espaço para regulamentar, o Poder Executivo pode se valer desse espaço, legislando mediante decreto, legislando mediante regulamento. Mas se o Executivo ele for além do que pode nesse decreto, ele for além do que pode nesse regulamento, pode vir o Legislativo e dizer, espera aí, amigão, você foi longe demais.
você disse mais, ou você mudou o entendimento daquilo que nós criamos originalmente, que é a lei. Então, o que eu vou fazer com esse seu regulamento? O que eu vou fazer com esse decreto? Eu vou sustá-lo. É o verbo lá do artigo 49, inciso 5º, que significa suspender, sobrestar. Eu vou sustar esse decreto, eu vou sustar esse regulamento. E entende-se, os doutrinadores, os constitucionalistas, que essa seria uma espécie, uma possibilidade, uma hipótese de controle de constitucionalidade posterior exercido pelo Poder Legislativo. Outra hipótese é a que nós vimos lá quando do estudo do Poder Legislativo, que é a lei delegada, ou seja, o legislativo pede o executivo pede ao legislativo para legislar sobre determinada matéria. Olha, legislativo, eu sei que é você que legisla sobre isso aqui, mas eu estou percebendo que você está por aí muito atarefado, que isso está demorando. Então, delega para mim que eu vou preparar essa lei. E aí o legislativo diz, tudo bem, se quiser, claro, estou delegando essa lei para você, mas é aqui dentro desses contornos, é dentro dessa margem que você vai legislar. Se porventura o executivo for além, legislar mais do que aquilo que foi permitido pelo legislativo, então o legislativo pode vir e dizer: não, eu vou sustar isso que você fez, eu vou suspender isso que você fez, porque você foi além daquilo que eu permiti que você fosse. E também essa hipótese é considerada controle posterior exercido pelo Poder Legislativo. Outra hipótese também é a que se dá quando da feitura de uma medida provisória, artigo 62 da Constituição. Você sabe que quem pode, o único que tem competência para editar uma medida provisória é o chefe do Poder Executivo. Porém, essa medida provisória, dentro de determinado período, ela vai se submeter ao controle político do Legislativo. Então, entende-se que se está colocando essa medida provisória a ser analisada pelo Legislativo, e a medida provisória já está em curso, que isso também seria uma hipótese, um exemplo de controle posterior feito pelo Poder Legislativo. Tá? Em regra, o controle posterior é feito pelo Poder Judiciário, mas se considera que essas seriam exceções que englobariam, que abririam margem, mesmo para o controle operado pelo Poder Legislativo. E o Executivo? Pode o Executivo fazer controle posterior de constitucionalidade? Talvez essa seja aí uma questão até um pouco mais polêmica, porque o que acontece? É editada uma lei, promulgada, a lei entra em vigência, começa a ser aplicada, e aí o chefe do executivo pode chegar à conclusão que aquela lei ela não é constitucional. E não sendo constitucional, chega à conclusão que não vai ser aplicado ali no raio de atuação dele. Então, aqui no estado de Minas Gerais, já que eu sou o governador e considero essa lei inconstitucional, a lei não vai ser aplicada. Há quem diga que isso seria um controle de constitucionalidade posterior operado pelo Executivo. Particularmente, eu discordo. Eu acredito que, na verdade, ele é tão só um controle de validade do Poder Executivo dizendo, olha, aqui não se aplica essa lei. Aqui eu não deixo aplicar essa lei. E mesmo essa postura do Poder Executivo pode depois ser subvertida mediante o controle de constitucionalidade operado pelo STF. Porque o controle de constitucionalidade concentrado operado pelo STF ou emissão de súmula vinculante a respeito da matéria a partir do STF pode vir subverter aquilo que estava sendo empreendido ali pelo chefe do Poder Executivo. Afinal de contas, seja o controle concentrado, seja a súmula vinculante, como o próprio nome já disse, são vinculantes. Mas fato é que há quem diga que essa seria uma espécie de controle posterior exercido pelo executivo, o que também é objeto de questionamento, porque se considerava que isso era uma possibilidade quando não se tinham tantos legitimados para provocar controle de constitucionalidade concentrado. Você sabe que, inicialmente, quando nós começamos a operar controle concentrado, lá na década de 60, nós só tínhamos um legitimado para provocar esse controle.
que era o Procurador-Geral da República. Mas a Constituição de 1988 nos trouxe um rol muito mais amplo de legitimados, lá no artigo 103, para provocar essa espécie de controle, inclusive chefe do Poder Executivo, como os governadores. Então, é considerado inapropriado que, mesmo agora, possa o Poder Legislativo decidir deixar de aplicar uma lei que até ali presume-se constitucional, simplesmente porque ele, Executivo, considera que essa lei é inconstitucional. Inclusive, eu me inclino para essa compreensão a respeito da matéria. De toda forma, se vocês forem questionados em algum momento a respeito de exceções ao controle posterior, exceções que não de órgãos que operam controle posterior, que não seja o Poder Judiciário, você há de se lembrar que, excepcionalmente, esse controle posterior pode ser feito pelo Legislativo, no caso de regulamentação ou lei delegada ao Executivo, ou mesmo medida provisória, e, no caso do Poder Executivo, deixando de aplicar uma lei que reputa inconstitucional. Outra ideia aqui que a gente precisa trabalhar, e agora voltando mesmo àquilo que eu já esclarecia ante os clamores de doutora Luzanira, é no que significa exatamente o controle difuso, o controle concentrado. E a gente pode observar esses sistemas, essas vias de controle judicial da constitucionalidade, tá? Por pelo menos duas perspectivas. Então, veja, só para organizar o seu raciocínio. A gente está vendo os momentos de controle constitucional, vimos que esse controle pode ser prévio, e sendo prévio, ele pode ser feito pelo Legislativo, pelo Executivo e mesmo pelo Judiciário, excepcionalmente. Aí adentramos o controle posterior, e aí nós descobrimos que ele é essencialmente pelo Poder Judiciário, feito pelo Poder Judiciário, mas, excepcionalmente, há hipóteses de controle feito pelo Legislativo e pelo Executivo. E agora, falando ainda sobre controle de constitucionalidade posterior, a gente deságua na maior parte do controle, que é feito pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário se vale tanto de um controle difuso quanto de um controle concentrado. Se eu observo essa questão nessa perspectiva do critério subjetivo ou orgânico, eu descubro que o controle ele pode ser feito de maneira difusa, ou seja, de maneira ampla, qualquer juiz, qualquer tribunal, verificando que há inconstitucionalidade, ele pode fazer esse controle. Ou de maneira concentrada em um tribunal, o STF tendo por parâmetro a Constituição Federal, os tribunais constitucionais estaduais tendo por parâmetro as respectivas constituições estaduais. E, por outro lado, observando essa mesma ideia sob o critério formal, a gente percebe que o controle ele pode ser feito tanto por via incidental quanto por via principal. E esse é um conceito que se atrela ao conceito anterior. Por quê? Porque o controle difuso ele é necessariamente feito por via incidental. O que isso quer dizer? Quer dizer que você ajuizou uma ação, eventualmente, lá na primeira instância, para discutir uma questão comezinha, uma questão do dia a dia, uma colisão no veículo, eventualmente apuração de um crime, numa persecução criminal. O objetivo daquela ação é o caso concreto. O objetivo daquela ação não é fazer controle de constitucionalidade. O objetivo é o caso concreto. Porém, quando o processo segue, se percebe que para resolver esse processo é necessário que se faça controle de constitucionalidade. Então, esse controle de constitucionalidade, ele não é um controle principal, porque qual é o principal objetivo daquele processo? Apurar o caso concreto. É saber se quem bateu na sua traseira vai ter que te indenizar ou se não vai indenizar. É saber se fulano que foi condenado por crime de tráfico vai ficar lá preso sem progressão de regime ou não vai ficar. E por aí vai. Questões concretas. Porém, ao apurar essas questões, se percebe que é necessário fazer um controle de constitucionalidade. Então, é como se, para nós enxergarmos bem, nós estamos aqui na sala principal, discutindo o tema principal, que é colisão do veículo, que é tráfico de drogas, que é
uma reclamação trabalhista, se paga ou se não paga, se indeniza ou se não indeniza. Nós estamos aqui na sala principal discutindo isso. Mas aí, de repente, a gente descobre, mas espera aí, para que a gente resolva isso, nós temos que resolver algo antes disso, que é se essa lei que nós vamos aplicar a esse caso, se essa lei é constitucional ou se ela não é, ou se ela é inconstitucional. Então, o que eu faço? Eu pego essa questão sobre a constitucionalidade, pinço do caso concreto, levo para o quarto secundário, o quarto do lado, saio da sala principal, vou para o quarto do lado e decido se aquilo é constitucional ou se aquilo é inconstitucional. Ou seja, ir para o quarto do lado significa eu vou abrir aqui um parêntese, eu vou decidir isso incidentalmente, eu vou abrir uma janelinha aqui. Fica aí, caso principal, fica aí, caso concreto, eu já volto. Assim que eu decidir incidentalmente, aqui no quartinho do lado, se essa lei é constitucional ou inconstitucional, eu venho para a sala principal para resolver o caso concreto. Então, é assim que funciona o controle de funcionalidade difuso. Por outro lado, o controle de funcionalidade concentrado, ele é a sala principal. Quando o controle é concentrado, o principal objetivo daquele processo é decidir se a norma é constitucional ou se ela é inconstitucional. Isso não é uma questão secundária. Eu não vou para o quartinho do lado, eu não vou resolver isso incidentalmente. Não, o processo ele existe para isso. Ele existe para se decidir se é constitucional ou se é inconstitucional. Então, ficamos ali na sala principal. É um comparativo norma por norma. Que norma é essa? Norma parâmetro, a Constituição. Que norma é essa? Norma objeto, qualquer outra lei. Então, nós temos aqui a Constituição, no topo. Abaixo, as normas infraconstitucionais. Então, no controle concentrado, eu não preciso de um caso. Não estou discutindo se bateu na sua traseira ou se não bateu. Eu não estou discutindo se vai indenizar ou se não vai indenizar. Eu não estou discutindo se é uma ação trabalhista. Não é isso. O que eu estou fazendo é verificando se essa lei infraconstitucional ela é formal e materialmente alinhada com a Constituição. Porque se ela não for, ela será declarada inconstitucional. Então, por isso que nós associamos o controle difuso ao sistema pela via incidental, onde a constitucionalidade acontece no âmbito secundário, controle de constitucionalidade no âmbito secundário, e nós associamos o controle concentrado à via principal, porque aquele processo só ali está, só existe, porque ele pretende verificar se é constitucional ou se é inconstitucional aquela norma conduzida à sua apreciação. Então, aqui temos aqui um pequeno resumo sobre isso, sobre a apuração em caso concreto, que a gente já viu ali. Agora, um detalhe muito importante, que despenca em prova, como gostam de perguntar isso, e que se dá no controle de constitucionalidade difuso, é a chamada cláusula de reserva de plenário, que não é nada demais. É só o nome que às vezes dá aquela intimidade. Nossa, cláusula de reserva de plenário. Parece algo importante? É importante, mas é simples. Então, vamos entender a cláusula de reserva plenária. Primeira coisa é que você encontra uma explicação simples sobre essa dinâmica, lendo o artigo 97 da Constituição e lendo os artigos 948 a 948 a 950 do Código de Processo Civil. Mas aqui, colocando no frigir dos ovos, é o seguinte: você ajuizou a sua ação em primeira instância para debater um caso concreto. Veio a sentença, você não concorda com aquela sentença. Você vai interpor um recurso. Então, digamos que estamos na Justiça Comum Estadual. Você começou aqui na segunda vara civil de Hortolândia. Foi discutindo esse processo, veio a sentença, você não se conformou. Não se conformando, você decide interpor um recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, certo? Que é o Tribunal Estadual. E aí você interpõe um recurso, uma apelação.
Aí você interpõe esse recurso e antes mesmo de falar sobre o caso concreto, para um abre-alas, preliminarmente, você já argue a questão de constitucionalidade. E você diz, olha, senhores desembargadores, excelentíssimos desembargadores, antes de nós entrarmos no caso concreto, nós precisamos analisar aqui que a norma aplicada ela é inconstitucional. Então, não tem como eu ir para o caso concreto sem antes verificar a constitucionalidade da norma. Então, vejam, para que a gente avance para decidir o caso concreto, vocês precisam me dizer se essa norma é constitucional ou é inconstitucional, porque, para mim, ela é inconstitucional. E isso vai chegar lá no Tribunal de Justiça de São Paulo para uma turma de 3 desembargadores. E eles vão olhar para essa norma, para esse seu pedido, e vão chegar a uma de duas conclusões. Ou eles vão chegar à conclusão de que, amigão, você está viajando, isso aqui não tem nada de inconstitucional, isso aqui é constitucional e nós vamos tocar o barco, nós vamos julgar isso aqui. Ou eles podem dizer, faz sentido, realmente, isso aqui parece que é inconstitucional mesmo, vou declarar a inconstitucionalidade. Só que esse é o ponto. Essa turma que recebeu esse processo, eles não têm competência para declarar a inconstitucionalidade. Eles têm competência para decidir o caso concreto, mas eles não têm competência para declarar a inconstitucionalidade. Então, o que lhes resta fazer? Lhes resta observar a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, olha, para nós adentrarmos o mérito, para nós adentrarmos o caso concreto, nós precisamos saber se é constitucional ou se é inconstitucional. Mas nós, turma, nós 3 desembargadores, não podemos decidir quanto à inconstitucionalidade da norma. Essa decisão depende do plenário desse tribunal, depende de todos os desembargadores decidirem, depende da sessão conjunta. Nós não podemos, porque imagina, tem aqui 50 desembargadores, digamos. Então, esse processo foi para a turma que tem a Luzanira, o Fábio e a Núbia. Esse processo foi para a turma que tem o José, a Maria e a Joana. E aí, se cada turma for declarar inconstitucional aquilo que acha inconstitucional e seguir o barco, então vai virar uma loteria. Vai depender de que turma que você recepcionou o seu recurso para saber se aquilo é inconstitucional ou se aquilo é constitucional. Para que isso não aconteça, é que se observa a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, antes de nós adentrarmos o caso concreto, nós estamos mandando isso para o plenário. Ou, como diz o próprio artigo 97, para o órgão especial. Porque tribunais grandes, como o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reza a lenda que é o maior tribunal do mundo, o maior número de julgadores, é que se faz um destacamento de um órgão especial. Então, beleza, as turmas não podem declarar inconstitucionalidade, mas imagina o trampo para reunir esse tribunal todo para declarar se a lei é constitucional ou inconstitucional. Então, como seria muito difícil, então nós vamos destacar um grupo do tribunal chamado de órgão especial e eles terão a competência, a atribuição para decidir se isso é constitucional ou se isso é inconstitucional. É isso que acontece em tribunais grandes, que é como o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, entendam, meus amigos, isso é a chamada cláusula de reserva de plenário. Nós, turma, que recebemos o recurso, vamos decidir o seu processo. Vamos decidir quanto ao caso concreto. Mas se a norma que você arguiu é constitucional ou se ela é inconstitucional, nós não temos competência. Só quem tem competência é o plenário, só quem tem competência é o eventual órgão especial. E isso é uma condição de eficácia jurídica dessa declaração, dessa decisão. Se isso não for observado, isso está prejudicado. Agora, um detalhe importante. Não que os outros não fossem, mas agora algo peculiar. Veja, você interpôs o recurso para a instância recursal.
Lá estavam três desembargadores, Núbia, Luzanira e Fábio. Esses três desembargadores, ao admitirem a inconstitucionalidade que você arguiu, eles prolataram um acórdão. Acórdão é a decisão conjunta dos desembargadores. E eles prolataram um acórdão. Muito bem. Com aquele acórdão prolatado, dizendo, parece que é inconstitucional mesmo. Isso vai para o plenário ou para o órgão especial, que igualmente, ao declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, vão prolatar um segundo acórdão. E com a sua decisão, a decisão do plenário, isso vai voltar para a turma, que agora, já conhecendo a decisão quanto à constitucionalidade e inconstitucionalidade, vão decidir o caso concreto e vão prolatar um terceiro acordo. E aí, depois desse processo todo, acórdão daqui, acórdão de lá, acórdão último, você, por fim, também continuou discordando da decisão do tribunal, porque você é do contra. Não bastava a decisão da sentença, você continua acreditando que o tribunal também não acertou. E agora o que você quer é interpor um recurso especial para o STJ. Agora o que você quer é interpor um recurso extraordinário para o STF. E aí, você vai interpor o seu recurso a partir do primeiro acordo da turma, do segundo acordo do plenário ou do terceiro acordo, que é da turma. E a resposta é a resposta mais lógica. A interposição do seu recurso será a partir do terceiro acordo, o acordo que fechou o pacote. Porque o primeiro acordo simplesmente disse, olha, aqui parece que tem inconstitucionalidade mesmo, tá? O segundo acordo, lá do plenário, diz, é inconstitucional, declaro inconstitucional, ou não, é constitucional. E o terceiro acordo já decidiu o caso concreto, mas levando em consideração aquilo que foi decidido no segundo acordo. Então, ao interpor o recurso, você não vai tomar por referência o segundo acordo ou o primeiro acordo, você vai tomar por referência o terceiro acordo. É possível que essa cláusula de reserva de plenário seja mitigada, ou seja, que em algumas situações a cláusula de reserva de plenário não seja observada? Sim. Pense na hipótese. Vocês três, que são uma turma do Tribunal de Justiça de São Paulo, receberam o processo. E aí você tem aquela arguição de inconstitucionalidade a respeito de determinada matéria, que abre o processo, que abre o recurso. E aí você sabe que esse tema já foi decidido pelo próprio Tribunal de Justiça, que esse tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Vale a pena você respeitar a cláusula de reserva de plenário, mandar lá para o plenário, mandar lá para o órgão especial, fazer toda essa jornada para eles dizerem aquilo que eles já disseram. Ou seja, isso é inconstitucional, ou isso é constitucional. E nós não mudamos de opinião até então. Você precisa fazer isso? Não. Vocês, turma, vão dizer, muito bem, você arguiu aqui em constitucionalidade, mas a respeito dessa matéria, já há decisão do Tribunal de Justiça plenária, já há decisão do órgão especial. Então, segue o jogo, certo? Há outras hipóteses também que mitigam a cláusula de reserva de plenário. Uma dessas hipóteses é essa que eu acabei de mencionar: existência de pronunciamento do pleno ou do órgão especial ou do plenário do STF. Daí não confundam. Lá no artigo 949, parágrafo único do CPC, diz que o pronunciamento ou é do pleno do Tribunal de Justiça, nesse caso do exemplo que nós estamos tratando, ou do órgão especial, que é o grupo menor separado pelo Tribunal de Justiça, ou do STF. Não confundam com STJ, tá? Manutenção da constitucionalidade de lei ou ato normativo pelo tribunal. Olha que interessante isso. Chegou para vocês, turma, o recurso, arguindo a inconstitucionalidade. Mas vocês três olham para isso e dizem, não, não, não. Isso aqui é constitucional. Isso não é inconstitucional. Então, se vocês três chegaram à conclusão que, vocês três que eu digo,
A turma, a maioria da turma, chegou à conclusão que é constitucional, então segue o baile, vai decidir o processo. Porque o que vocês, turma, não podem fazer é declarar a inconstitucionalidade, não a constitucionalidade. Porque, na verdade, nesse caso, vocês tão somente estão reconhecendo que aquela norma que o advogado está dizendo que é inconstitucional, ela é constitucional. E sendo constitucional, você vai levar o julgamento adiante. Agora, se a turma chegar à conclusão de que é inconstitucional, aí sim vai mandar lá para o plenário, vai mandar para o órgão especial, para eles dizerem se é ou se não é, porque só eles podem dizer se é inconstitucional. Tá bom? O que mais? Normas pré-constitucionais. Você pode, digamos, o que é uma norma pré-constitucional de antemão? A nossa Constituição é de 88, certo? Então, todas as normas que foram promulgadas, entraram em vigência antes de 88, são normas pré-constitucionais. Ponto. Se o advogado está arguindo a inconstitucionalidade de uma norma anterior a 1988, para que você analise isso, você vai convocar o plenário, você vai observar a cláusula de reserva de plenário, você vai observar o órgão especial? Não. Por que não? Porque normas anteriores à Constituição não são apuradas mediante controle de constitucionalidade. Normas anteriores à Constituição são apuradas mediante recepção ou não recepção da norma, aquilo que a gente aprendeu lá em teoria da Constituição. E por quê? Porque para você fazer controle de constitucionalidade, é necessário que você observe o critério da temporalidade. Só há controle de constitucionalidade com aquilo que é contemporâneo. Ou seja, a nossa Constituição é de 88. Você só faz controle de constitucionalidade com a Constituição de 88 com normas que vieram a partir de 6 de outubro de 1988, porque 5 de outubro é quando veio a nossa Constituição. Só as normas que vieram depois da nossa Constituição é que são contemporâneas com a nossa Constituição. Então, por isso, com elas se faz controle de constitucionalidade. E fazer controle de constitucionalidade é apurá-las tanto sob um viés formal quanto sob um viés material. As normas que são anteriores à nossa Constituição, você não faz controle de constitucionalidade. Por quê? Porque elas não são contemporâneas. Então, o que você vai fazer? Você vai ver se essas normas foram recepcionadas pela Constituição de 88. Se a Constituição de 88 diz, não, pode entrar, tá tudo bem, vocês podem. Ou se a Constituição disse, epa, aqui não, vocês estão revogadas porque vocês não têm compatibilidade material comigo. Tá? Então, uma norma que prejudica, por exemplo, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, enfim, qualquer direito, garantia, preceito garantido, assegurado pela nova Constituição. Essa nova Constituição de 88, ela vai dizer, epa, aqui não. Você não é bem-vinda aqui, norma. Você não vai ser recepcionado. Agora, se você tem compatibilidade comigo, compatibilidade material, e aqui está o detalhe, não precisa ser compatibilidade formal, mas compatibilidade material, então você pode ser recepcionada. Então, qual é a lógica aqui? Se vocês três da turma lá do TJ receberam uma arguição do advogado falando sobre norma que é pré-constitucional, de norma que é anterior à Constituição, vocês mesmos podem decidir se essa norma foi recepcionada ou se ela não foi recepcionada. Por quê? Porque isso não é controle de constitucionalidade destinado à declaração de inconstitucionalidade. Certo? Isso é recepção ou não recepção. E o que depende de cláusula de reserva de plenário é a declaração de inconstitucionalidade e não a declaração de recepção ou não recepção. Certo? O que mais? Decisão e requerimento de medida cautelar. A decisão de vocês, turma, de vocês três, é uma decisão de um requerimento cautelar. Não é definitivo ainda. Isso ainda vai ser discutido. Então, se é cautelarmente,
Se vocês não estão declarando a inconstitucionalidade com efeito definitivo, então vocês podem fazer isso, porque é só cautelarmente para a preservação ali das condições do que se busca naquele processo. Se fosse definitivo, dependeria da cláusula de reserva de plenário. Mas como é cautelar, vocês mesmos, turma, podem decidir a esse respeito. A cláusula de reserva de plenário aplica-se às turmas do STF no julgamento de recurso extraordinário? E só para a gente lembrar, o STF tem 11 ministros, de notório saber jurídico e reputação ilibada, como você sabe. E desses 11 ministros, eles são divididos em duas turmas. Tem a primeira turma e tem a segunda turma. A primeira turma tem 5 ministros, e a primeira turma tem 5 ministros, e a segunda turma tem 5 ministros. E aí tem o presidente, que gere ali a moçada toda. E a pergunta é, chegou lá o seu recurso extraordinário para a primeira turma dos 5 ministros. Para que eles decidam a respeito da inconstitucionalidade, eles também precisam respeitar a chamada cláusula de reserva de plenário, ou seja, estamos aqui nós 5, nós somos a primeira turma. Nós podemos declarar essa norma inconstitucional ou nós temos que chamar o pleno, os 11, para declará-la inconstitucional, porque, afinal de contas, é preciso respeitar a cláusula de reserva de plenário. O entendimento do STF é que, como é o próprio STF que essencialmente faz controle de constitucionalidade, que é o guardião da Constituição, que essa inconstitucionalidade pode ser declarada pela própria turma. Não precisa ir para o plenário declarar inconstitucionalidade. E mais, só deve ir para o plenário em causas excepcionais previstas no regimento interno do STF. De onde o STF tirou isso? Dele mesmo. Não foi com base na Constituição. Então, por isso, essa é uma posição criticada por parte da doutrina, que considera que a declaração de inconstitucionalidade em recurso extraordinário deveria sim passar pelo pleno e não ficar restrito a uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, porque não há lastro constitucional para que seja decidido dessa forma. Essa excepcionalidade, ela é consoante com o regimento interno do STF e não com a própria Constituição. Mas, de toda forma, quem decidiria a esse respeito? O STF. Então, a vida segue tal como está. Outra, as turmas recursais dos juizados especiais precisam observar reserva de plenário, refrescando a sua memória. Os juizados especiais, eles são disciplinados pela Lei 9.099 de 95, tanto o juizado civil quanto o juizado criminal. Tratando-se de questões cíveis, são questões de menor complexidade, é um vulgo pequenas causas. Tratando-se de questões criminais, são as infrações de menor potencial ofensivo. Isso é tratado ali no âmbito do juizado especial. O julgamento em primeira instância é feito por um juiz só, um juiz monocrático. Então, a juíza desse juizado especial é a Núbia, ou o juiz desse juizado especial é o Fábio. Porém, depois dessa sentença em primeira instância, você pode, inconformado, recorrer da decisão mediante interposição do chamado recurso inominado, previsto lá na Lei 9.099 de 95. Como ele não tem nome, então ele é chamado de recurso inominado. E esse recurso ele é destinado à turma recursal, ao colégio recursal. Como é formado esse colégio recursal? Ele é composto por 3 juízes de primeira instância. Então, digamos, vocês 3 são juízes, e cada um ali na sua vara, no seu juizado. Vocês se uniriam para formar a instância recursal do juizado especial. Vocês continuam na condição de juízes de primeira instância, mas vocês assumem esse papel de instância recursal referente ao juizado especial. E daí vem a pergunta: essa turma recursal, no caso vocês 3 reunidos para decidir, vocês precisam observar a cláusula de reserva de plenário?
E a resposta é não, porque primeiro só são vocês três ali mesmo. Segundo, que vocês não são um tribunal para que se observe a cláusula de reserva de plenário. Vocês são juízes de primeira instância, fazendo às vezes de instância recursal, dentro da dinâmica, da lógica do juizado especial. Então, não há que se mandar esse processo para alguém para que seja observado se é inconstitucional ou se é constitucional, porque a sua decisão não compõe jurisprudência como é feito num juizado especial ou num tribunal de justiça. Num tribunal é só um órgão, uma instância recursal que atende os recursos, né? Mas não tem esse viés de tribunal. Então a resposta aqui também é não. E aí fica até por lógica a terceira também ser não. A decisão de juízo monocrático, ou seja, o juiz de primeira instância, um só, se sujeita à cláusula de reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade? Não. Então, seja o juiz monocrático, seja a turma recursal, também não se sujeita à chamada cláusula de reserva de plenário. E os órgãos administrativos autônomos? Primeiro que há que se dizer, pelo menos do meu ponto de vista, que os órgãos administrativos autônomos, que tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, e órgãos que nós já estudamos até aqui. Tivemos uma aula exclusiva sobre CNJ, tivemos uma aula exclusiva sobre CNMP, enfim. São órgãos administrativos que gerem a máquina, seja do Judiciário, seja do Ministério Público. E é possível que no julgamento ali de questões administrativas, eles precisem ponderar quanto à validade ou invalidade de uma norma. E assim como o Poder Executivo, eles podem deixar de aplicar uma norma que eles reputam inconstitucional. Claro, se depois o STF disser que é constitucional, eles vão ter que observar o que o STF diz. Mas até que isso aconteça, eles podem deixar de aplicar uma norma que reputam inconstitucional. E daí a questão, dentro dos órgãos administrativos, dever-se-ia respeitar cláusula de reserva de plenário, ou seja, se isso chegou para um grupo menor do órgão administrativo, é preciso que um grupo como um todo decida se essa norma vai ou não vai ser aplicada por ser ou por não ser inconstitucional. E, curiosamente, peculiarmente, nesse caso, a resposta é sim. No órgão administrativo autônomo, respeita-se a chamada cláusula de reserva de plenário. Com isso, findamos aqui o nosso pacote da segunda aula. Levamos um pouco mais de tempo do que costumeiramente aqui para ver isso, e agora a gente conclui com algumas questões. Tentei ser o mais descritivo possível, ponto a ponto, para a gente aprender bem essas bases de controle de constitucionalidade. Agora vamos lá, aproveitando aqui que a Luzaneira está entre nós, para fazer a leitura com comentários de Fábio e Núbia. E de verdade, viu, gente? Eu falo para vocês fazerem comentários, vocês nunca fazem os comentários, mas hoje é o dia. Tá? Então, Luzaneira, por favor, faça aí a leitura para a gente. Faço sim, Pro. Vamos lá. A obrigatoriedade ou necessidade de deliberação plenária dos tribunais no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro significa que, questão A, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O senhor vai comentar? Vou comentar, depois do Fábio e da Núbia. Brincadeira. Vamos lá. Gente, como vocês podem perceber, a questão é sobre a cláusula de reserva de plenário. É isso que a gente acabou de ver. Para que seja feita a cláusula de reserva de plenário, alguns requisitos precisam ser observados quando chega lá no órgão especial, quando chega lá no plenário. Esses requisitos, por exemplo, descritos na letra A, seriam os requisitos para uma decisão do cláusula do plenário ou do órgão especial, ou seja, depender-se-ia de votação da maioria absoluta para declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo?
você responde isso facilmente fazendo uma leitura sumária do artigo 97 da Constituição. Letra B. A parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal pleno das decisões dos órgãos fracionários, dos tribunais federais ou estaduais que, em decisão definitiva, tenha declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal pleno das decisões dos órgãos fracionários que, em decisão definitiva, tenham declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A pergunta é: esses órgãos fracionários, que são as turmas, os três do nosso exemplo, eles podem declarar inconstitucionalidade para que depois você procure pelo pleno? É assim que funciona? É o órgão infracionário que vai declarar a inconstitucionalidade ou é o pleno? Porque se for o órgão fracionário, aí dessa decisão você procura o pleno. Mas se não é ele, se já vai para o pleno, então, certo? Letra Questão C. C. Somente nas sessões plenárias de julgamento dos tribunais superiores é que a matéria relativa à eventual inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pode ser decidida. Somente nas sessões plenárias de julgamento dos tribunais superiores é que a matéria relativa à eventual inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pode ser decidida. É apenas essa a hipótese ou tem outras hipóteses? Sempre cuidado com palavras como somente, nunca, tá? Porque no direito costuma existir exceções. Tá? Então, necessariamente precisamos de uma sessão plenária e um órgão especial. B. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar toda e qualquer ação que pretenda invalidar lei ou ato normativo do poder público pode ser delegada a qualquer tribunal, condicionada a delegação a que a decisão seja proferida por este órgão jurisdicional delegado em sessão plenária. Essa. E oi, pessoal.